Sejam todos bem-vindos à Igreja Evangélica Morada do Espírito. Sejam todos bem-vindos à Igreja Evangélica Morada do Espírito. Glória a Deus. Que hoje traz o tema Consolador. Eu confesso a vocês que é difícil às vezes pegar o microfone e ter que ministrar a vocês, porque a vontade que tenho é de estar jogado aos pés da cruz de Cristo, recebendo do Espírito Santo de Deus. Mas cabe a mim, como pastor da igreja, alimentar as ovelhas com a palavra. Eu peço que você abra o seu coração, para que a palavra possa fazer o efeito que ela tem que fazer em você. Não se pude em dar glória a Deus. Não refute quando o seu coração encher de alegria e você querer dar um brado de vitória ao Senhor. Abra o seu coração para a palavra de Deus. Hoje eu trago um texto que está em Mateus capítulo 5, verso 4. Um texto que fala das bem-aventuranças. E a segunda bem-aventurança que Jesus deixou bem claro para as pessoas que estavam o escutando, era essa aqui: bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Leia comigo em voz alta: bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Glória a Deus. Hoje vamos falar daquele que é o dono desta igreja. Hoje vamos falar daquele que é o dono desta casa. Aquele que idealizou este projeto chamado Morada. Aquele que escolheu o nome desta igreja. Aquele que formou o plano, está executando esse plano em nossas vidas. Aquele que visita muitos lugares, mas aqui ele mora. Sem ele não há razão para essa igreja existir. Ele é o motivo, a causa, a consequência deste projeto. O projeto de Deus sobre nós, chamado Morada do Espírito. Boa noite, Senhor Espírito Santo de Deus. Paracletos. Paracletos é uma palavra grega. Foi a palavra com que os apóstolos, os homens de Deus, usaram para identificar no Novo Testamento quem é o Espírito Santo. Paracletos significa Espírito Santo. E no profundo da palavra, ele diz: Paracletos, aquele que pleiteia a causa de alguém perante um juiz. Paracletos é aquele que pleiteia a causa de defesa de alguém perante um juiz. Nós conhecemos como advogado. Ele também é conhecido como o intercessor. Aquele que está perante Deus, levando as tuas orações. Ele também é conhecido como o conselheiro. Aquele que fala dentro da tua alma
o caminho que deves seguir. Ele também é conhecido pelo nome de o Consolador. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é uma luz, ele é uma pessoa. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, o dono deste lugar. E para Ele, por Ele, são todas as coisas. Glória a Deus. Dá para sentir a presença de Deus. Às vezes eu fico triste, porque vejo que alguns não aproveitam esse momento. Preferem responder suas mensagens do celular, do WhatsApp, no momento do culto. Como o Espírito Santo de Deus queria que você pudesse aproveitar este momento. Paracletos, o advogado, o intercessor, o conselheiro, o Consolador. Mas Paracletos era um cargo militar. Era exatamente isso, um cargo militar. Paracletos era um soldado que era provado e aprovado no bom exercício militar, ao ponto dele subir de patente e ser escalado para incentivar a tropa no dia da batalha. Você já deve ter visto o Paracletos correndo pela rua. Na hora que eles estão fazendo exercício, ele corre do lado, puxando o canto da tropa, para que a tropa possa continuar correndo. E cada vez que a tropa corre, ele incentiva com o canto. É aquela pessoa que está do lado da tropa, fazendo com que ele siga em frente. O Paracletos na batalha era aquele que estava constantemente dizendo para a tropa: avante soldados, precisamos vir para a batalha, precisamos conquistar esta guerra. Era aquele que lembrava dos feitos antigos, era aquele que lembrava das vitórias antigas. Olha, nós vencemos, nós avançamos, nós conquistamos muitas cidades. Agora esse é o momento de avançarmos muito mais. É aquele que lembra do sangue do amigo, o sangue dos compatriotas, aquele que está dizendo: nós não podemos perder esta batalha, precisamos ir em frente. Paracletos. E foi assim então que o apóstolo João pegou o seu livro e começou a escrever. E Jesus disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Paracletos para o seu lado. O Espírito Santo de Deus, o Paracletos, é aquele que está ao lado da tropa, é aquele que está ao lado da igreja, é aquele que todo dia está do lado da igreja dizendo: não desista. É aquele que chega lá pertinho de você e diz: eu estou contigo. É aquele que te lembra de todos os versículos bíblicos na hora da angústia. É aquele que te consola, aquele que te incentiva. Vamos em frente, avante igreja. Aí tem hora que você quer recuar, que você sente que a batalha é terrível e que você quer voltar. Ele diz: não volta, ora mais, vai avante, cante louvores, leia a palavra, avante, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus. Paracletos, esse é o Senhor desta igreja. No Antigo Testamento, praticamente não se falava sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo era uma manifestação de Deus de forma esporádica, em circunstâncias especiais. Ele aparecia, como no dia da criação,
quando o ser humano foi criado, o planeta Terra foi criado e tudo mais, a palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre ela. Quando o povo de Israel estava em grande sofrimento, em grande dificuldade, ele também se manifestava, como se manifestou na vida de Jefité, de Gideão, de Elias e de muitos outros, e também na vida daquele homem que é a pessoa que eu mais invejo na Bíblia, Sansão, por motivos capilares que vocês devem perceber. A Bíblia diz que Sansão tinha pecado, e o Espírito Santo de Deus já não habitava mais nele, mas ele se arrependeu dos seus pecados, e ele disse assim para o moço: me põe debaixo das pilastras do templo. Ele estava cego, ferido, machucado, e ele estava arrependido, e todos os inimigos estavam esnobando dele. Ele disse para o moço: me põe perto das pilastras do templo. Então ele põe uma mão de um lado, uma mão de outro, e ele diz assim: Senhor, eu sei que errei, mas pelo menos pela última vez, mais uma vez, derrama o teu Espírito sobre mim. E a Bíblia diz que a força de Deus voltou sobre ele, ungiu aquele homem ao ponto dele destruir os inimigos, mais no dia da morte dele do que no dia da vida. Mas era assim, de forma esporádica, que o Espírito Santo de Deus se manifestava. Mas no Novo Testamento não. No Novo Testamento não. No tempo que se chama hoje, não. Por que, pastor, que o Espírito Santo de Deus não se manifestava no Velho Testamento? Porque o povo ainda não tinha entendido quem é Deus. E antes de qualquer outro ensino, o povo precisava entender quem é Deus Pai, quem é o autor e consumador de nossa fé. Eles não tinham entendido. E por muitos anos, Deus Pai foi se revelando, dia após dia, até que o povo de Israel reconheceu que há um só Deus e Senhor sobre esta terra, o nosso Deus. Quando Deus Pai conseguiu ser entronizado no coração do povo, então foi a hora de se manifestar Deus Filho. E foi num lugarzinho simples, numa manjedoura, aonde Deus soprou no ventre de Maria, e lá se formou Jesus, aquele que é conselheiro maravilhoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. Cresceu em graça, estatura e sabedoria. Ele morreu na cruz do Calvário. Por favor, eu peço a você, desliga o celular. Se você não quer participar do culto, vá embora. Vá embora, porque você atrapalha quem está atrás de você. Eu já recebi reclamação de pessoas que querem se concentrar no culto e as pessoas estão jogando videogame no celular na hora do culto. Então, por favor, não venha, vá assistir outra coisa, porque aqui é preciso que venhamos buscar a face de Deus. Eu estou lhe dizendo, vá para outro lugar. Vá, aproveita a tua vida, vá fazer outra coisa. Vá fazer outra coisa, porque aqui é lugar para buscar a presença de Deus. Eu sei que você vai sair daí falando que eu sou chato, coisa parecida. Pode falar, mas eu quero lhe dizer que eu estou lhe dizendo algo sobrenatural. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E o Filho se revelou, cresceu, morreu na cruz do Calvário, e ao terceiro dia o Espírito Santo entrou naquele lugar e disse: levanta-te. E Jesus ressuscitou. Jesus foi ao céu. Na hora então chegou o tempo de se revelar o Espírito Santo.
Mas ele não somente se revelou, como ele também morou dentro dos corações humanos. E ele fez uma igreja e deu o próprio nome nela e disse: aqui se chamará morada do Espírito. Eu vou contar um pouquinho da história da morada para aqueles que não me conhecem e também não sabem a história da morada. Houve um tempo em que eu frequentava, eu estava em outra igreja, a minha igreja que eu digo até hoje, a igreja Betânia, que lá que eu nasci, cresci na fé, até que um dia Deus falou para mim: você vai precisar sair daqui. Eu disse: não vou sair, aqui eu nasci, eu cresci e vou morrer. Falei para Deus que não queria sair, mas Deus falou nitidamente que eu precisava sair, porque Ele faria uma obra grandiosa na minha vida e na vida daqueles que viriam depois. Durante 1 ano eu relutei, até que Deus estabeleceu no meu coração o seu projeto, e eu tive que sair. Pedi a bênção do meu pastor, ele me abençoou, a igreja também, e eu saí em rumo a algo que só Deus poderia preparar para mim. Me lembro como se fosse hoje, quando eu estava lá embaixo e a igreja estava me abraçando, me dando a despedida. Me lembro que eu olhei o Maurinho lá em cima, chorando, porque era o meu último dia naquela igreja. Eu saí de lá, irmãos, e Deus começou a trabalhar em meu coração e mostrar exatamente o que deveria fazer. Amados irmãos, não foi fácil, mas Deus trabalhou em tudo, inclusive no próprio nome da igreja, porque a igreja chamava Habitação do Espírito. E Ele começou a ministrar no meu coração e deixou bem claro que não era, o nome da igreja era Comunidade Habitação do Espírito. E Deus deixou bem claro que era uma igreja, e a igreja se chamaria Morada do Espírito. Ah, como foi maravilhosa essa história construída há mais de 12 anos. O Senhor tem trabalhado em nossos corações, e muitas pessoas têm encontrado a sua fé aqui neste lugar. Passamos por muitos lugares, desde debaixo da mangueira, fomos andando de caminhão, fazendo um monte de coisa, até que um dia paramos no Muca há 4 anos. Muitos de vocês se converteram lá, e hoje estamos aqui, neste tempo aqui. Mas eu quero contar algo para você. Eu tive um sonho. O sonho que eu tive foi esse aí. Eu sonhei, e quando eu sonho, eu sei quando Deus fala comigo. Eu sonhei que eu chegava aqui, o vento tinha soprado e tinha levado todas as telhas do templo. Não tinha ficado nenhum, e estava chovendo muito. E todos vocês sabem que quando o Espírito de Deus age, é tempo de chuva sobre a morada. Então eu olhei, parei aí na porta, irmão, me lembro benzinho do sonho. Eu parei na porta e olhei os instrumentos todos encharcados, água cheia na igreja, tudo. E eu parava e dizia: meu Deus, o que eu vou fazer? Para onde eu vou levar meu povo? Quando nós viemos de lá para o Muca para cá, foi assim. Eu fui lá lá atrás, no banheiro, encontrei uma fila do tamanho do INSS. Eu disse: meu Deus do céu, como é que meus irmãos conseguem? O último que estava na fila do banheiro, não sei nem como é que ele chegou lá. E aquilo me agoniou meu coração. Eu disse: Deus, o Senhor vai precisar fazer algo para o meu povo. De lá na mesma hora eu saí e eu parei bem aqui. Eu parei bem aqui na frente, esse galpão estava fechado. Eu parei o carro e disse: o Senhor quer que a gente venha para cá? Se o Senhor quiser, o Senhor abre as portas. Isso foi num domingo. Na quarta-feira, eu liguei para o dono. E o dono não mora aqui, mora em Belém. Eu liguei para ele, atendeu uma moça. Essa moça, ela disse: por incrível que pareça, o dono está em Macapá. Eu disse: está dentro dos planos de Deus.
Ele disse: eu vou ligar para ele falar com você. Tudo bem. Meia hora depois ele me ligou: estou aqui no Araxá, o senhor pode vir? Claro, estou indo aí. Conversamos lá, ele veio aqui, abriu para mim, fomos embora. Eu disse: 7 horas da noite, o senhor pode abrir o local para eu mostrar para minha liderança? Ele disse: não, tome a chave, o galpão é seu. Eu disse: mas nós não fechamos contrato, eu não lhe paguei. Ele disse: não, o galpão é seu. Eu olhei para a chave, bati uma foto, porque eu não acreditei. Não acreditei não no sentido de descrença, mas assim de perplexidade pelo mover de Deus, sem pagar um centavo para aquele homem, sem ele nunca ter me visto na vida, mas Deus estava no controle da igreja. E aí, nós entramos aqui e estamos aqui por esse tempo. Até que eu sonhei que é tempo de chuva sobre a morada e tempo que não tem telhado sobre ela. Eu entendi que a chuva é obra do Espírito Santo, e o vento que vai soprar sobre a igreja, não deixando nenhum tipo de telhado sobre nós, é obra do Espírito Santo. E Deus começou a tratar meu coração. Por esse tempo, começou então a haver uma diminuição do faturamento da igreja. Nós perdemos quase 40 dizimistas. Nós perdemos de faturamento quase 7 mil reais. Muitos irmãos ficaram desempregados. São muitos irmãos desempregados, passando necessidade. Irmãos que antes ajudavam a igreja, hoje estão passando necessidade, e nós estamos tendo que ajudar eles. Porque aqui na Morada é assim: todo o dinheiro que é arrecadado é para reinvestir na obra de Deus. Nossas ofertas despencaram, nossos dízimos despencaram, o aluguel, o templo aumentou, a luz que era 70 reais passou para quase 1.600 reais, os empréstimos bancários, todo mês eu não consigo saber o que eu vou fazer para pagar as contas, e as coisas estão cada vez ficando pior. Ontem eu recebi uma notícia em que o dono da empresa vai cortar o ônibus, e aí nós não vamos poder ter o transporte para os irmãos virem para a igreja. As coisas estão se apertando, cada telha do telhado está sendo tirada. O Rogério me ligou ontem e falou assim: pastor, o que vamos fazer? Eu disse: nós pagamos 8 vezes, 8 domingos. A contar de 8, nós pagamos 8 domingos. Então nós vamos viver pela fé. Daqui para frente, se Deus não fizer um milagre, ficaremos sem o transporte. Então hoje é 8, domingo que vem vai ser 7, depois vai ser 6, depois vai ser 5, 4, 3, 2, 1. E eu disse para ele: faremos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Senhor, fica sabendo que se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, pereceremos. Mas fica sabendo, ó rei, que nós não iremos adorar o Baal, nós não iremos adorar o teu Deus, nós continuaremos adorando o Senhor. Então eu tomei a decisão de cortar muitas das programações da igreja. Domingo que vem tínhamos uma programação muito boa, muito bonita, chamada 7 anos. Nós íamos alugar um local, íamos levar todos os irmãos que já completaram 7 anos de batizados para renovar os seus votos nas águas. Mas isso tem um custo, infelizmente nós não temos dinheiro para isso. E a nossa igreja é diferente, nós não cobramos o nosso membro. A igreja banca todas as programações. Olha, essa semana agora, eu conversei com uma amiga minha, que ela foi participar de um congresso, custava R$350 a inscrição. 3 dias, mais de 300 mulheres estavam naquele evento, ou seja, multiplica aí, 300 vezes 350, não sei nem quanto que dá, mas não dá pouco dinheiro não, eu acho que dá mais de 90 mil, o Márcio que sempre me ajuda nesse negócio aí, tá bom? É muito dinheiro que eles ganham com essas inscrições. Sabe quanto que a gente cobra para fazer nossas programações? Nada. E alguém podia dizer: cobre, pastor, cobre. Mas no meu coração, aquele que não tem, não pode ficar de fora. Come aqui o que dá o dízimo de 1.000 e o que dá dízimo de R$2, não há distinção. O que vai comer
todos vão comer. E aquele que não dá, também vai comer. Nós tínhamos uma programação voltada para o dia do surdo, eu também vou ter que cancelar. Nós tínhamos uma programação do futebol, um torneio de futebol, eu também vou ter que cancelar. Nós tínhamos uma programação voltada para o dia do combate à violência doméstica, eu também vou precisar cancelar. Nós vamos viver por fé, dia após dia, sem telhado, porque eu não posso cortar a comida das crianças do miúdos. Eles um dia serão pastores, missionários, obreiros, evangelistas, diácono, diaconisa, líderes do louvor, intercessores. Todos eles terão isso. Eu não posso parar a programação dos jovens. Eu não posso parar um novo ministério que começou agora, o Acenda a Luz. Eu não posso parar isso. Eu não posso deixar de alimentar aquele que tem fome. É o gás que está faltando na casa, é o remédio. E tem irmãos de outras igrejas que lá eles não são ajudados, e às vezes eles chegam conosco e dizem: pastor, por favor, nos ajude. Mesmo que nunca eles estejam aqui, mesmo que nunca eles trabalhem pela Igreja Morada do Espírito, mas eles trabalham pelo reino de Deus. E aí eu tiro do nosso pouco para ajudar também. Essa semana eu recebi uma ligação do missionário lá de Santana, disse: nós precisamos pagar uma conta de luz, dá para o senhor ajudar? Aí eu olhei, só tinha um pouquinho do caixa. Digo: dá sim, Deus vai prover para nós. Dá pouco, mas a gente divide e multiplica depois. Deus está tirando a nossa segurança para nós vivermos pela fé. Quando eu falo que está diminuindo a arrecadação, eu sei muito bem, porque os irmãos passam por uma crise, tem muito desemprego. Os irmãos não estão fazendo isso porque eles não amam mais a obra, não, é porque eles não têm mesmo. Mas Deus vai mudar a nossa sorte. As torrentes do Negueb, Deus irá nos consolar. E por que eu estou falando isso para você? Por causa disso aqui, ó. Eu não estou falando, eu poderia ter falado isso antes da oferta, que era para você se sensibilizar e ofertar mais, mas eu não queria isso. Eu não queria misturar a palavra com esse momento. Tem uma coisa que o Espírito Santo de Deus mandou falar para você, para você, para você e para você. Eu disse assim: Senhor, agora nossas programações do evangelismo vão ficar sem muito glamour. Nós não vamos ter condições de fazer muitas coisas. Não vai aparecer na TV, não vai ter nada disso. Até para pagar os folhetos a gente está tendo dificuldade. O Juan, com seu coração abençoado, é que tem nos ajudado, ofertado. Aí Deus falou: não, nada disso. Nada disso. O sucesso depende de mim, não depende do seu recurso. Se você abrir o seu coração, nós teremos os melhores cultos de toda a nossa vida. Se você se comprometer em fazer a obra de Deus, você pequenininho, você grandão, não importa. Se você se comprometer, nós venceremos as portas do inferno. Um dia Elias é um dos grandes profetas de Deus, grande para o povo de Israel, abaixo de Moisés e Elias. Ele já tinha cumprido toda a sua obra e estava na hora de partir. Ele tinha um amigo, um servo, um empregado, chamado Eliseu. E Elias sabia pelo Espírito Santo que ele ia embora, que ele ia para o céu. Então ele falou para Eliseu: Eliseu, pode fazer o pedido que você quer. Faz o pedido que você quer, e eu vou orar por você e você receberá.
Acho que Elias pensou que Eliseu fosse pedir ouro, prata, bronze, sei lá o que. Eliseu disse: me dá a porção dobrada do Espírito que tem sobre a tua vida. Me dá a porção dobrada do Espírito que tem sobre a tua vida. Elias se assustou, disse: dura coisa me pedisse, porque se eu der para ti, como é que vai ficar para mim? Meu Deus, mas deixa que Deus resolve. Se tu me vires subindo ao céu, então será concedido isso para ti. Passou uma hora, a carruagem de fogo envolveu Elias. Ele subiu na carruagem e Eliseu estava olhando, a sua capa caiu. Ele pegou a capa e disse: agora o Espírito de Deus tem uma unção dobrada sobre a minha vida. Eu tenho um pedido para o Senhor, e eu sei que Ele vai me conceder. Eu quero dividir a unção com você. Uma chama que acende a outra chama não se apaga. A unção que sair de mim sobre você não vai faltar em mim, vai multiplicar em mim por você. 2 chamas, 4 chamas, 6, 10, 20, 30. Quanto mais você dividir a chama, mais unção terá sobre a sua vida. Não guarde aquilo que Deus deu para você. Não guarde aquilo que Deus deu para você. Ei, distribua. Ore mais. Leia mais a Bíblia. Pegue o seu tempo que você tem no celular. Passe mensagem para os seus amigos. Evangelize. Pegue os convites da igreja. Saia, vá, fale. Seja a boca de Deus. Aí não tem ninguém que nos segura. Eu quero dividir a minha unção com você. Não adianta ser virgem, noiva do Senhor. Tem que ter azeite. Eu espero dividir hoje o poder de Deus com você. Você aceita? Então entregue sua vida a Deus, e o mais Ele fará. Irmão Diego. Havia um homem que ele se sentia muito só. Um homem muito rico. E aí ele teve uma ideia. Pelo fato dele ser rico, eu acho que se eu fizer uma casinha, esse vazio que está dentro de mim, ele pode sair. Eu sou muito rico, mas existe dentro de mim um vazio tão grande que não me larga. E aí ele pegou e fez uma casinha bem humilde, bem simples. Mas quando ele ficou embaixo, quando ele foi deitar, ele viu que aquele vazio ainda continuava nele. E aí ele falou assim: não, então se eu fizer uma casa maior, esse vazio que está dentro de mim vai sair. E aí ele pegou, fez aquela casa, e quando ele se deitou novamente, ele percebeu que aquele vazio ainda continuava. E aí ele falou: eu vou ter que fazer alguma coisa para que esse vazio que está dentro de mim possa sair. E aí ele falou assim: sabe de uma coisa? Eu vou viver a minha própria vida. Eu vou viver do meu jeito, da minha forma. E aí ele pegou um avião e falou: então eu vou viver do meu jeito. E saiu para viver. Só que quando ele se deparou em um momento da sua vida, dentro daquele avião, ele olhou para o lado, olhou para o outro e percebeu que ele estava sozinho novamente. E que aquele vazio ainda continuava dentro dele. E aquilo que um dia fez ele subir, estava fazendo ele descer cada vez mais. Então ele teve uma triste
ideia. Sabe, eu vou tirar a minha própria vida. E quando ele ia apertando aquele gatilho, uma mão segurou pelo braço e disse: não faça isso. E ele perguntou: mas por quê? Para mim não tem mais alternativa. Eu me sinto só, eu me sinto com um vazio tão grande dentro do meu peito que não consegue ser completado por nada. Só tirando a minha própria vida é que esse vazio vai sair de dentro de mim. Mas aquele homem virou para ele: não faça isso, a sua vida tem valor, tem muito valor, porque um homem na cruz do Calvário morreu por você. E aí ele perguntou: mas o que eu faço? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venha em tempo refrigerar as vossas almas. Que o Senhor Jesus, que foi designado para salvar as vossas vidas, Cristo, o Filho do Deus vivo, sim, a raiz de Davi, leão da tribo de Judá, nasceu para salvar a tua. Quando Jesus falou sobre a bem-aventurança, a segunda bem-aventurança, ele sabia exatamente o que estava dizendo. Bem-aventurado são os que choram, porque eles serão consolados. Eu preciso explicar um pouquinho esse versículo para você. Bem-aventurados os que choram, não porque eles choram, mas porque eles serão consolados. Não pense que Deus causa o teu sofrimento, porque Ele não causa o teu sofrimento. Deus não tem prazer no seu choro. Ele é capaz de mudar a tua sorte. Quer saber? O que Jeremias diz sobre isso, hein? Porque eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. Então me invocarei, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Diz o Senhor: buscar-me-eis, e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Glória a Deus! Você entendeu o que Jeremias falou? Eu que sei que pensamento tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Deus não tem pensamento para destruir a sua vida. Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. Os planos de Deus para você são planos de vitória e não de derrota. E o que Isaías diz para você? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram e pôr sobre quem em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chame carvalho de justiça plantado pelo Senhor Para a sua glória! Esse foi o texto que Jesus pegou no dia em que foi chamado para pregar na sinagoga. Ele pegou esse texto e disse:
Hoje se cumpriu essa profecia que vocês acabaram de estar vendo. O Espírito do Senhor me ungiu a pregoar o ano aceitável, a pôr em liberdade, a salvar, a curar, a libertar, e dentre tantas coisas, Ele disse, a consolar os que choram. Trocaram as suas vestes, colocaram seu óleo, tiraram o seu pranto e colocar a alegria sobre eles. Você está entendendo o que eu quero lhe dizer? Deus não tem prazer no seu sofrimento. Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. E Ele deixa bem claro, Ele veio para consolar todos aqueles que choram. Deus está interessado no seu bem, na sua vitória. Mesmo que para isso, às vezes, em circunstância da sua vida, Deus use o teu sofrimento, o teu choro, a tua dor, para Ele se revelar para você entender quem é Deus. Quero deixar um último versículo para vocês. O salmista diz em 56:8 assim: registra tu mesmo, o próprio Deus. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas no teu livro? Deus tem um livro e Ele escreve a tua história lá. E a Bíblia diz que a tua lágrima, tua dor, a tua ferida, Ele recolhe a lágrima e põe no seu odre. Eu não sei se você sabe o que é odre, mas é uma espécie de saco feito de pele de animais, que é colocado vinho lá dentro. O vinho novo, ainda não fermentado, o suco da uva, ele fica lá dentro. E depois de passar por um processo de curtição, ele então começa a fermentar ao ponto de se transformar do suco da uva para o vinho, o símbolo da alegria. Sabe o que significa? Que Deus vai colocar as tuas lágrimas no seu odre e Ele vai fazer a transformação das tuas lágrimas na tua alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquele que sai chorando, semeando, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Um último aviso para vocês: Deus está disposto a mudar a tua sorte. Deus está disposto a mudar a tua dor em alegria. A tua vergonha que hoje tu tem passado, a tua doença que tu tem passado, em motivo de louvor. Mas o Espírito Santo é uma pessoa muito sensível. Ele quer te ajudar a orar como convém, te santificar, te dar força, estar ao teu lado. Quando você quiser desistir, Ele vai dizer lá: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você não tiver nenhuma força, Ele vai chegar com você e vai dizer assim: os jovens correrão e se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias. Quando você estiver com medo, que eu sei que você passa noites em claro e com medo, Ele vai chegar em você e vai dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor te faz repousar seguro. Quando teus muitos inimigos se apresentarem para você, não esqueça que o Espírito Santo de Deus está ao seu lado, Paracletos, te incentivando a continuar firme até o dia da vitória. Ele é uma pessoa muito sensível. Não resista a Ele. Ele tem falado com você, tem lhe chamado, mas você tem sido duro, coração difícil. Ele fica triste,
E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração, não resista ao Espírito Santo, se renda àquele que chamamos o Filho de Deus, aquele que nos deu o Consolador. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.